Bom, vou ler o texto enviado pelo Juliano. Aliás, foi ele que inventou esse título. A Ágora Agora. Vergonha e identidade na internet. Há uma passagem curiosa na obra Cidade de Deus, em que Aurelius Agostinus questiona a veracidade das histórias sobre Diógenes, o cínico. Para Santo Agostinho, ninguém poderia ter prazer ou mesmo a capacidade de se masturbar ou praticar sexo em público. De modo que, se algo parecido efetivamente ocorreu, somente pode ter sido uma simulação por debaixo das túnicas. A reação de Agostinho é reveladora, pois expõe o choque entre duas tradições, a clássica e a cristã, sobre o significado de vergonha e da relação entre eu e os outros, que está na base do conceito de privacidade. Diógenes traçava, por atos, a distinção entre as reações de repulsa que são naturais. Por exemplo, o vômito provocado pelo mau cheiro das fezes, daquelas convencionadas como a masturbação. O ideal humano de autossuficiência seria alcançado com a resistência às necessidades físicas e o completo abandono das convenções. Daí o elogio ao cachorro, kynos, em grego. O cão não atua em público, sobrevive de modo autêntico. A profundidade e a atualidade da crítica de Diógenes só é percebida se resgatarmos seu significado dentro da concepção clássica de natureza humana, cuja análise por Hannah Arendt é esclarecedora. Ela mostra implicações decisivas do equívoco contido nas traduções do termo zoon politikon para animal socialis e do zoon logon ekon para animal rationale, na obra de Aristóteles. Essas traduções romanas suprimiram justamente a dimensão de participação no espaço deliberativo sobre o bem comum por meio do diálogo. As expressões aristotélicas, em vez de animal social e racional, significavam que, sem participação política, o ser político, e sem o poder para se engajar no diálogo público persuasivo, ou ser dotado de fala, o homem não é propriamente um ser humano. Nesse espaço político, representado pela ágora, locus do diálogo público, as ações são determinadas pela persuasão retórica. O homem que se desprende das necessidades de sobrevivência é livre, em igualdade com os demais. Já o espaço do lar, oikos, é onde o homem não se diferencia do animal. Adstringe-se às relações vitais básicas, estruturadas de modo hierárquico e onde as ações são determinadas pela imposição. A vivência nesse espaço é privada daquela esfera de liberdade política. Privacidade, na origem, tem, portanto, esse sentido de privação em um espaço de menor valor ou mesmo sem qualquer valor para o florescimento humano. Para os gregos antigos, era o espaço público que o homem se realizava ao participar do diálogo sobre os propósitos gerais da vida humana, da vida em comum, e ao buscar a excelência por realizações singulares capazes de distingui-los dos demais homens livres. Ou seja, a individualidade só era concebível na esfera pública e a construção da identidade dava-se pela exposição de seus feitos e desempenhos de excelência em práticas e papéis comunitários. Os atos de Diógenes traziam para a ágora justamente a dimensão da vida humana privada da humanidade. Seu lado animal, cuja exposição traz vergonha. As histórias sobre Diógenes mostram como a vergonha, para os gregos, é provocada pela reação de repulsa dos outros. Justamente por isso, para Diógenes, quebrar as convenções que separam o público do privado seria suficiente para eliminá-la. Já na visão agostiniana, a vergonha não é o constrangimento determinado pelos outros, mas uma percepção interna que faz com que se deva estar por si constrangido.
Isso marca uma noção crucial para a cultura cristã ocidental, em que individualidade e moralidade são condições internas ou imanentes. Nas Confissões, Santo Agostinho percorre um caminho de autoconhecimento, o que significa o exame somente a ele acessível dos próprios desejos carnais, da concupiscência, iluminada por uma outra perspectiva supra-humana capaz de compreender e perdoar todos. É significativo que esse processo seja feito em reclusão e se restrinja ao âmbito subjetivo da espiritualidade. Segundo o ideal agostiniano, esse processo de revisão das vontades próprias à luz do amor divino leva o indivíduo da cidade dos homens, onde prevalece o amor próprio, para a cidade de Deus, onde vale o amor à humanidade. Na Renascença, com o resgate do epicurismo e a valorização dos prazeres materiais da vida privada, ligada à ascensão da burguesia, aquele ideal ético do santo, que condena a concupiscência e sacrifica sua individualidade em nome do próximo, vai ser substituído pelo ideal do homem honesto que afirma perante o outro a sua individualidade. O homem honesto não aspira à santidade e age reconhecidamente por interesse próprio, mas de formas que possam ser benéficas aos outros. Esse ideal fornece a base ética para as relações de troca e, junto com a valorização da subjetividade e da privacidade, culminará com convicções centrais para a fundação do sujeito moderno. A convicção cartesiana na mente como substância real definidora do indivíduo e causadora da sua ação, a justificação hobbesiana do espaço político na proteção da vida privada, a fundamentação kantiana da moralidade sobre a autonomia no exercício da vontade individual livre e a justificação smithiana do modelo de mercado em que a persecução do interesse próprio gera uma auto-organização benéfica a toda a coletividade. Ou seja, diferentemente do pensamento grego para o pensamento moderno, a individualidade pré-existe à esfera coletiva e seu florescimento se dá na esfera privada, circunscrevendo assim a moralidade à subjetividade. A oposição fica quando comparamos o sentimento de vergonha de Heitor, na Ilíada de Homero, com Raskolnikov no Crime e Castigo de Dostoiévski. Heitor reflete sobre entrar nos portões de Troia ou enfrentar Aquiles para uma morte certa. Prefere a morte a confrontar o juízo dos troianos sobre o seu fracasso como comandante do exército. Aspas. Temo que alguém, pior do que eu, diga: Heitor confiou em sua própria honra e destruiu o seu povo. Note que não importa a sua opinião sobre si ou suas intenções. Sua identidade somente tem valor que outros a ela atribuem. A vergonha é interpessoal, uma internalização dos outros. A passagem também marca o aspecto objetivo da busca pelo heroísmo no desempenho de seu papel comunitário e o lado agonístico em afirmar sua individualidade como o melhor dentre os seus pares. Já Crime e Castigo inicia com uma racionalização por Raskolnikov do assassinato de alguém que seria menos útil ao mundo ao mundo do que ele. É genial como Dostoiévski faz essa racionalidade objetiva ser atropelada pelo sentimento subjetivo de vergonha, que representa a moralidade eslava, na qual Dostoiévski brinca com a ambiguidade entre autopunição, representada pelo estado febril de Raskolnikov, que psicossomatiza o seu drama interno e o temor de punição. No livro Sociedade da Transparência, Byung-Chul Han faz uma leitura da privacidade na internet e nas redes bastante crítica,
na qual as vê como um passo derradeiro do predomínio do íntimo sobre o público, um verdadeiro mercado pornográfico onde se expõe, se vende e se compram intimidades. Essa publicização da privacidade, para Han, afetaria todas as esferas da vida social, psicologizando tudo e a todos, de modo que mesmo a esfera pública passou a se preocupar apenas com quem são os indivíduos em sua intimidade, e não por atos ou seus papéis sociais. A leitura de Han ainda se prende à visão agostiniana, em que individualidades pré-existentes são devassadas em público, espontaneamente, por um espírito narcisista. Desprender-se dela pode ajudar a entender alguns fenômenos e a ética que se forma em torno dessa nova mídia. As pesquisas sobre psicologia na internet indicam uma relação diversa, em que a identidade não é propriamente afirmada ou exibida, mas é construída por meio da internet. A internet propicia relativo anonimato, porque evita os pré-julgamentos estereotipados e naturais de encontros físicos. Resolve problemas de coordenação, facilitando a identificação de grupos de interesse e, sobretudo, permite uma confirmação imediata sobre a aprovação ou reprovação das características ou atos que são exibidos. As curtidas permitem que cada um se veja e confirme como é visto pelos outros. É como se fosse resolvido o drama cômico de Michelangelo Moscarda, personagem de Uno, Nessuno, Centomila di Pirandello. Há uma passagem muito ilustrativa. Perturbado pelo fato de sua esposa apontar um desvio em seu nariz que jamais tinha sido notado, Vitangelo tenta, de diversas formas, sair de si mesmo na tentativa vã de se enxergar com os olhos dos outros. Mas como ver a visão dos outros sobre mim, se minha visão é a minha? O acesso exclusivo à própria identidade cria esse paradoxo. Vitangelo busca conhecer-se naquelas frações de segundo quando passamos despercebidamente por um espelho e aparentemente vemos um outro, até que nos reconheçamos. Nesse momento, perde-se a espontaneidade e não agimos como nós mesmos, mas como queremos ser vistos. Essa metáfora do espelho reflete o autorretrato de cada um na internet. Como autorretrato, a autoapresentação nas redes sociais aproxima-se de uma identidade ideal que é em muito influenciada pelo diálogo na rede sobre o que seria esse ideal. É a confirmação social dentro dos diferentes grupos que acaba por determinar aspectos de identidade e do comportamento individual. Com isso, a dúvida sobre a possibilidade de uma identidade prévia à comunicação ganha força, sobretudo quando nos atemos ao espaço virtual. É como se o espaço virtual fosse uma espécie de ágora. Afinal, ali, todos os que têm acesso estão livres das restrições da vida física, são igualmente livres e, essencialmente, se comunicam. E o que se expõe nesse diálogo é o autorretrato, a impressão equivocada de um exibicionismo da intimidade decorre apenas do fato de que na sociedade contemporânea somos herdeiros da tradição moderna da autorrealização do homem na esfera privada. O que se exibe, porém, nas redes são seleções do íntimo que correspondem ao ideal do sucesso ou de excelência nessa esfera privada. É por isso que quando algo não selecionado vaza, como no episódio de William Bach, aparecem as reações de repulsa. Há o que se mostra e o que não se mostra na ágora. Não se mostra o que não corresponde ao ideal da vida humana e de comportamento construído na rede. E quando observamos as reações de repulsa a Bach, com opiniões e textos contundentes, de retórica elaborada ou agressiva, podemos, na visão agostiniana, ver o desejo de agredir a celebridade provocado por um sentimento de inveja.
mas também podemos vê-las como afirmações da própria identidade na ágora. O esforço em se autorrepresentar como melhor que o outro, não propriamente para destruí-lo no mundo físico, mas para, agonisticamente, expor sua excelência naquilo que na rede vale como ideal de vida, ou na linguagem atual como politicamente correto. Portanto, em vez do triunfo de Diógenes, que parece ser trazido na visão pornográfica de Hahn, talvez estejamos diante de uma profunda transformação ética que resgata aspectos do modelo objetivo interpessoal dos gregos, próprio de um ambiente onde as relações são todas elas comunicativas e onde nossos atos são atuações políticas de afirmação e construção da própria identidade. Mas Diógenes ainda perambula pela ágora. É isso. Obrigado, professor.